Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, nosso devocional diário hoje começa a leitura do livro de 2 aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda que ele envia para aquela igreja. Acredita-se que, inclusive, Paulo tenha mandado pelo menos outras 2 cartas, mas essas cartas não chegaram até nós. As que Deus quis que ficassem guardadas, conservadas para o nosso conhecimento, estão aqui reveladas na Bíblia Sagrada. Paulo começa dizendo que ele está escrevendo junto com o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e ali ele deseja graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, aqueles irmãos, como de costume. A graça e a paz é aquilo que mais precisamos, é aquilo que todos precisam e é aquilo que nós precisamos desejar a todos sempre. Paulo ele vai dizer que Deus é bendito e ele é o Pai de toda consolação. É interessante que ele vai falando que Deus ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nós temos que entender que aquilo que Deus faz para nós é para que nós ecoemos na vida de outras pessoas. Se nós temos sido consolados por Deus, nós também podemos ser consoladores, podemos transbordar sobre a vida de outras pessoas. Paulo está dizendo que ele esteve na Ásia e sofreu muitas tribulações. Olha o versículo de número 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo sofreu muitas perseguições na Ásia. Ele está falando ali das grandes perseguições que ele sofreu ali em Éfeso, principalmente, aonde ele foi perseguido, onde ele foi preso, aonde muitas e muitas tribulações ele passou ali naquele lugar. Ele chegou a ponto de perder a esperança da própria vida, mas Deus livrou e continuará a livrá-los do perigo da morte, é o que ele diz no versículo de número 10. A confiança dele continua plena e convicta no Senhor. Paulo ele vai falar para aqueles irmãos, a qual ele está reescrevendo, mandando uma nova carta neste momento, que a consciência é que dava testemunho de que eles estavam conduzindo no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Entendamos que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que ele estava tranquilo, estava consciente de que o testemunho deles era um testemunho firme. Eles agiram no meio daqueles irmãos com sinceridade e santidade, e agora ele podia chegar para exortar aqueles irmãos, estar ali tratando daqueles irmãos. A vida de Paulo condizia com a sua pregação, e isso é o que Jesus chama de pregar com autoridade. Os mestres da lei, escribas, falsos profetas, todos esses pregam mentirosamente, sem nenhuma autoridade, mas a autoridade que nos é conferida é quando nós pregamos e vivemos aquilo que estamos ministrando. Paulo ele vai terminar esta primeira parte da carta, essa introdução da carta, dizendo no versículo 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Que versículos maravilhosos. Primeiro, Paulo está dizendo que é Deus em quem nos faz permanecer firmes em Cristo. Nunca é sobre nós, nunca somos nós. É Ele quem faz todas as coisas. Que nós temos que fazer é nos submeter a Ele. Ele nos ungiu, derramou a sua unção poderosa e maravilhosa sobre nós, e nessa unção Ele nos sela como propriedade sua. O que é isso? Naquela época, quando alguma coisa pertencia a alguém, era colocado um selo geralmente de cera, que era ali inviolável. Se aquilo estivesse violado, era como um lacre, e eles saberiam que ali houve um rompimento. Mas nós fomos selados, sim, pelo Espírito Santo, que é colocado em nossos corações. E esse Espírito Santo é uma garantia, é um penhor, é um primeiro pagamento daquilo que ainda está por vir, algo muito maior e muito melhor. Mas o Espírito está em nós, Ele está agindo em nossas vidas, nós estamos selados com Ele. Então que nossos corações possam transbordar e fazer aquilo que Ele fala no início desse capítulo, em que nós consolemos aqueles que estão perdidos, que nós levemos a palavra a eles também, para que eles possam encontrar também este que nos cela, o Consolador armado, o Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Não perca todos os devocionais sempre pela manhã, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor.
2 Coríntios é onde nós começamos hoje e vamos adiante em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.